Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu quero comentar com vocês um nome que aparece na série Breaking Bad, Química do Mal, do ano de 2008. E este nome, pessoal, ele aparece quando comentamos sobre a evolução dos modelos atômicos. Sem fazer spoiler, essa série ela fala sobre a química, ou seja, o contexto geral da série relaciona-se com o mundo químico. Nessa situação, pessoal, nós temos o personagem principal de nome Walter White, nome fictício, certo? Que é um professor do ensino médio, casado, pai de um filho que apresenta uma deficiência, e quando ele recebe a notícia que ele possui um câncer intratável, ele também recebe a notícia que ele vai tornar-se pai mais uma vez. E aí bate o desespero, como o seu cunhado é um agente da polícia. Em uma das abordagens, ele vê o seu ex-aluno de nome fictício Jesse fugindo pela janela, e a partir daquele momento Walter White tem uma ideia de propor uma sociedade com este ex-aluno, onde ele entra com a parte do conhecimento químico e o Jesse entra com a parte da venda ilegal desses produtos que são ali obtidos. E os produtos em questão referem-se à droga metanfetamina. Ok? Vamos lá, galera. A série é muito legal. Neste caso, se eu não me engano, são 5 temporadas. E ela acaba tendo aí um roteiro de muita ação e muita aventura. Evidentemente, ela relaciona com uma parte da química que é a chamada a química do mal, ou seja, a química que é obtida de forma a não promover em nada o bem para a sociedade. Mas tratando-se de série, tratando-se de ação, é uma série muito boa e que aborda alguns conceitos de química aí interessantes em relação às próprias nomenclaturas. Mas vamos lá, galera, o que eu quero comentar com vocês aí sobre essa série Breaking Bad? Na série, pessoal, Walter White, ele incorpora um nome de um cientista muito conhecido dentro da parte da física e da química, que é Heisenberg. Bem, mas o que esse Heisenberg tem a ver com o Heisenberg da vida real? Na verdade, é só um nome. Esse Heisenberg da vida real, pessoal, nada mais foi, ou foi, na verdade, muita coisa em questão. Ele foi, pessoal, um físico teórico que recebeu o prêmio Nobel no ano de 1932. E o Heisenberg da vida real, ele teve uma contribuição direta aí para a ciência, nos campos da hidrodinâmica, no estudo do núcleo atômico, do ferromagnetismo, dos raios cósmicos e das partículas subatômicas. E ainda, galera, ele teve uma participação fundamental no planejamento do primeiro reator nuclear alemão. Após a guerra, ele passa então a dirigir o Instituto Kaiser Wilhelm, que mais tarde passa a chamar Instituto Max Planck. Em sua carreira, galera, Heisenberg ainda foi presidente do Conselho de Pesquisa alemão, presidente da Comissão de Física Atômica, presidente do Grupo de Física Nuclear e presidente da Fundação Alexander von. Trabalhou com diversos físicos e químicos conhecidos, dentre eles Niels Bohr. Mas vamos lá, galera. Uma das contribuições mais importantes dentro da ciência de Heisenberg ocorre no ano de 1927, onde ele publica em seu artigo algo sobre o princípio da incerteza. Esse postulado ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Bem, mas o que enuncia este artigo? Em 1927, então, Heisenberg diz que, em nível quântico, quanto mais a posição de uma partícula é determinada, menos precisa torna-se a medição do seu momento e vice-versa. O princípio da incerteza é um dos aspectos mais conhecidos da física do século XX. Por quê? Porque, pessoal, ele vai ser comumente apresentado como exemplo claro de como a mecânica quântica se diferencia da mecânica clássica. Uma vez que na mecânica clássica, quando conhecemos as condições iniciais, conseguimos com precisão determinar o quê? Determinar o movimento e a posição dos corpos de forma simultânea. Ainda que o princípio da incerteza tenha sua validade restrita ao mundo subatômico, ao inserir valores como indeterminação e probabilidade no campo do experimento empírico, tal princípio constitui uma transformação
epistemológica fundamental para a ciência do século XX. Para ficar mais claro, vamos entender então que o princípio da incerteza seria o termo utilizado para designar o estado de um elétron. O nome incerteza, ele é bem adequado. Por quê? Porque, pessoal, é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo, ou seja, a incerteza. Esse princípio, galera, ele surge na mecânica quântica, ou seja, essa mecânica quântica em questão, ela surge da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica, que não era explicada até então pelos modelos atuais. Neste caso, a nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possui propriedades associadas com ondas. De acordo com o modelo antigo, proposto por Bohr, seria possível saber a posição exata de um elétron. O modelo da mecânica quântica trabalha com probabilidade de onde encontra-se este elétron e para isso usa os orbitais ou nuvem de elétrons. Os orbitais nada mais são do que espaços vazios onde provavelmente possa estar um elétron. E daí vem o nome princípio da incerteza de Heisenberg. E por isso, galera, quando nós comentamos na aula sobre a evolução dos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e assim sucessivamente, uma parte é citada dentro da mecânica quântica como o princípio da incerteza de Heisenberg. E alguém já fala assim, Heisenberg eu conheço da série. Mas na verdade nós vimos aqui que este Heisenberg do modelo quântico não tem nenhuma relação com o Heisenberg do personagem fictício de Walter Wright. E neste caso, a única coisa que vai ter em comum é somente a parte da química. Bem, galera, espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês aí até a nossa próxima aula, onde vamos comentar aí outras curiosidades que ocorrem dentro do campo da química e da física. Então, até mais, galera! Uma vez que